Tudo começou em um dia comum. Ela acordou como sempre fazia, preparou o café da manhã, organizou a casa e saiu para mais uma consulta de rotina. Era só um check-up, nada demais. Mas aquele exame simples se tornaria o divisor de águas na sua vida. No consultório, os olhos do médico revelaram o que os lábios ainda hesitavam em dizer. Ele respirou fundo, virou a tela do computador e falou: "Temos algo preocupante aqui." Naquele instante, o tempo pareceu parar. As paredes do consultório começaram a girar ao redor dela, como se o chão estivesse abrindo sob seus pés. Era como se tudo estivesse desmoronando. O diagnóstico era grave, um tumor em estágio avançado. O médico usou palavras técnicas, explicou as possibilidades, as estatísticas, os tratamentos. Mas tudo o que ela conseguia ouvir em sua mente era: "Você está doente. Muito doente." A primeira reação foi o silêncio. Depois, o desespero. Ela saiu do consultório sem conseguir dizer uma palavra, com os exames nas mãos e o coração em pedaços. No carro, chorou como nunca havia chorado antes. A mente acelerada perguntava: "Por que Deus? O que eu fiz para merecer isso?" Ela pensava nos filhos, no marido, na família e no medo de não estar mais aqui para eles. A dor não era só física, era uma dor na alma. Nos dias seguintes, tudo mudou. O apetite sumiu, o sono desapareceu e os pensamentos se tornaram escuros. A cada novo exame, a esperança diminuía. A medicina dizia: "A situação é crítica." Amigos se afastavam e até parentes pareciam não saber o que dizer. Algumas pessoas diziam: "É o destino. Aceite." Mas aceitar a sentença de morte era algo que seu coração se recusava a fazer. Ainda que pequena, uma fagulha de fé se recusava a apagar. Sozinha em seu quarto, ela olhava para o teto e implorava: "Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, mas onde está o teu socorro agora?" O silêncio era ensurdecedor. Ela não ouvia resposta, mas algo dentro dela dizia para continuar. Havia algo mais profundo, um chamado invisível. A dor ainda era real, mas a alma começava a se lembrar do Deus que tudo pode. E foi nesse momento, no meio da noite mais escura da sua vida, que algo começou a mudar. Não foi uma mudança externa. Ainda havia lágrimas, ainda havia exames, ainda havia dor. Mas dentro dela, uma decisão começou a nascer. A decisão de lutar. E não lutar com as armas do mundo, mas com as armas espirituais. Ela decidiu que não aceitaria aquela sentença como final, que ainda havia um Deus nos céus, e que esse Deus não havia se calado. Ele apenas estava preparando o cenário para um milagre. E assim terminava o primeiro capítulo da sua história. O capítulo da dor, do susto, da dúvida. Mas ao mesmo tempo, o capítulo da semente da fé, porque às vezes é justamente no fundo do poço que a gente encontra a rocha. E essa mulher estava prestes a descobrir que sua fé não era pequena, ela só precisava ser despertada. Nos dias que seguiram, a dor ainda batia forte, o corpo cansado, os exames médicos cada vez mais duros e as noites insones continuavam a empurrá-la para o abismo. Mas algo estava diferente. Pela primeira vez, desde o diagnóstico, ela não se sentia sozinha. A Bíblia, que antes ficava fechada na estante, agora era companhia constante. Em cada página lida, ela encontrava promessas, e em cada promessa, uma esperança nova nascia. Ela releu o Salmo 91 como quem encontra um escudo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aquelas palavras já não soavam como poesia antiga, mas como verdade viva. Ela começou a orar. Primeiro em voz baixa, depois em voz alta. Orava no banheiro, na cozinha, na sala. Cada lágrima derramada agora era como uma semente lançada no chão da fé. E a cada oração, o desespero dava lugar à confiança. As consultas médicas continuavam,
Mas ela agora entrava nas clínicas diferente. Antes, cabeça baixa e passos lentos. Agora, ela caminhava de cabeça erguida, como quem sabia que não estava mais sozinha. Os médicos notaram: "Você parece mais forte." Ela sorria, mas não era arrogância, era certeza. Ela sabia que havia algo maior acontecendo, e essa força que vinha de dentro, ninguém poderia explicar. No grupo de oração da igreja, ela pediu que orassem por ela. E não orassem com pena, mas com fé. Pediu que intercedessem por sua cura, não como quem espera por sorte, mas como quem crê no impossível. Sua fé começou a contagiar. Irmãs que estavam afastadas voltaram a orar. Amigos que não acreditavam começaram a questionar: de onde vem essa força? E ela respondia com um brilho nos olhos: vem de Deus, do meu Deus. Certa noite, ela decidiu fazer algo diferente. Preparou uma pequena reunião de oração em sua casa. Convidou vizinhos, familiares e até quem não era muito chegado. Era uma noite simples, sem pretensões. Mas naquele ambiente humilde, algo poderoso aconteceu. Enquanto oravam, ela sentiu um calor percorrer seu corpo. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse ali, abraçando sua dor, renovando suas forças. Ela não sabia explicar, mas sabia que naquele exato momento algo havia mudado dentro dela. Não foi uma cura instantânea, não ainda, mas foi o nascimento de uma convicção inabalável. Ela saiu daquela noite com uma certeza: Deus estava ouvindo suas orações. E mais do que isso, Deus estava se movendo em seu favor. A dor já não dominava. A fé agora era quem conduzia cada passo. A cada manhã, ela dobrava os joelhos antes de sair da cama. E não pedia apenas por cura. Pedia por direção, por sabedoria, por paz. E agradecia. Sim, ela aprendeu a agradecer mesmo doente. Agradecia pela vida, pela família, por cada dia a mais. Porque sabia que gratidão era uma chave. E enquanto muitos esperam o milagre para agradecer, ela decidiu agradecer até que o milagre chegasse. Com o passar das semanas, algo começou a florescer dentro dela. Um chamado. Ela já não era apenas uma mulher doente buscando cura. Ela era agora uma mulher levantada por Deus para testemunhar sua glória. Ela entendia que o processo fazia parte do plano, que a dor não era o fim, mas o início de uma jornada com propósito. A fé que antes era sussurrada, agora era proclamada com firmeza. E é assim que encerramos esse segundo capítulo. A mulher, de fé, se levanta, não porque tudo ao seu redor mudou, mas porque ela mudou por dentro. E quando Deus transforma o interior, tudo ao redor começa a se alinhar com os céus. A próxima fase da sua história já está sendo escrita, e o céu está prestes a descer sobre a terra. Depois daquela noite de oração em sua casa, algo foi ativado no mundo espiritual. Ela já não orava apenas pedindo. Ela orava declarando, profetizando, confiando. Seu quarto se tornou altar. A cada amanhecer, ajoelhava-se com mãos erguidas e coração quebrantado. Era como se o céu estivesse atento, como se cada palavra dita fosse um eco de fé que subia direto ao trono de Deus. E isso mudou tudo. A oração deixou de ser um ritual religioso e passou a ser um relacionamento. Ela falava com Deus como quem conversa com um pai íntimo, próximo, que conhece cada detalhe de sua dor. Às vezes, ela chorava sem dizer nada. Outras vezes, ela cantava espontaneamente. E em todas essas formas, Deus respondia. Não com palavras, audíveis, mas com paz. Uma paz que excede todo o entendimento, que preenchia cada canto da alma. Certa madrugada, enquanto orava, ela sentiu uma urgência no espírito. Não era uma oração comum. Era como se o Espírito Santo estivesse conduzindo, suas palavras guiando cada intercessão. Ela começou a clamar, não apenas por si, mas por outras pessoas também. Pelos enfermos, pelos que estavam nos hospitais, pelas mães desesperadas.
e a cada nome mencionado era como se correntes invisíveis estivessem sendo quebradas no mundo. Espiritual. Ela compreendeu ali que a oração verdadeira não é centrada em si mesma. É uma ponte entre o céu e a terra, entre a necessidade e o milagre, entre o clamor e a resposta divina. Naquela madrugada, ela orou com autoridade. Usou as promessas da palavra como espadas. Declarou cura. Declarou vida. Repreendeu toda a enfermidade, como quem sabe que a última palavra não pertence aos homens, mas a Deus. E não foi apenas ela que começou a sentir o impacto dessa oração. Pessoas ao redor dela também começaram a testemunhar mudanças. Um tio que estava afastado da fé voltou para a igreja. Uma amiga que lutava contra a depressão sentiu-se fortalecida após uma oração simples feita por telefone. A mulher que antes buscava cura, agora era canal de cura para outros. E isso era apenas o começo. As palavras de Tiago 5,16 se tornaram realidade diante dos seus olhos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não era sobre merecimento. Era sobre posicionamento. Ela havia se posicionado em fé, e Deus estava honrando isso. A oração que ela fazia na intimidade do quarto estava ecoando nos céus, e o céu estava respondendo com movimento, com sinais, com direção. Em um dos momentos mais intensos, ela orou de joelhos, com a testa encostada no chão, dizendo: Deus, mesmo que o Senhor não me cure agora, eu confio. Mesmo que eu não entenda, eu continuo te servindo. Essa entrega total, essa rendição, abriu uma nova dimensão espiritual. Foi quando ela percebeu que o verdadeiro milagre não era apenas físico, era espiritual. A alma dela estava sendo curada primeiro. E quanto mais orava, mais sentia que algo grande estava prestes a acontecer. Era como uma gestação espiritual. O milagre já estava sendo formado e logo seria revelado. As dores ainda estavam presentes, mas já não dominavam. Agora, a oração dela era diferente. Era uma oração de quem já vê pela fé, de quem crê antes de tocar, de quem celebra antes de receber. E assim, a mulher de fé passou de suplicante a guerreira, de doente a intercessora. E o céu, silencioso para muitos, estava em pleno movimento para ela. Porque Deus sempre se move quando alguém ora com fé genuína, com coração quebrantado e espírito rendido. E esse mover estava só começando. O tempo passou. Os exames continuavam sendo feitos, e os médicos mantinham o mesmo semblante cauteloso. Não havia muito o que dizer além do esperado. Humanamente falando, nada havia mudado. Mas dentro dela, tudo já era diferente. Enquanto os relatórios apontavam estatísticas, o céu preparava uma intervenção que nenhum diagnóstico conseguiria prever. E essa intervenção chegou. Certa manhã, ao acordar, ela sentiu algo diferente em seu corpo. Era como se um peso tivesse sido retirado. As dores que antes a impediam de se mover livremente haviam cessado. O cansaço, o mal-estar constante, a sensação de esgotamento. Tudo tinha desaparecido como um vento que simplesmente muda de direção. Ela não quis se precipitar. Apenas agradeceu em silêncio e se levantou com mais disposição do que há meses. Nos dias seguintes, os sintomas continuaram ausentes. Ela voltou a caminhar sem dificuldades, voltou a comer com prazer, voltou a rir sem precisar fingir. Algo havia mudado, disso ela tinha certeza. E em seu coração já não restavam dúvidas. Deus havia tocado em seu corpo. Era o início do milagre. Mas a confirmação ainda viria, não pelos sentimentos, mas pelos fatos que só os exames poderiam atestar. Então, ela voltou ao consultório. Os médicos pediram uma nova bateria de exames. E assim foi feito. Ressonância, ultrassom, coleta de sangue, imagens detalhadas, resultados minuciosos. O tempo de espera foi angustiante, mas ela orava em paz, porque sua fé já não dependia do que os papéis iriam dizer. Ainda assim, ela sabia. Algo sobrenatural estava para ser revelado.
Quando o médico entrou na sala com os resultados, o olhar dele já dizia tudo. Ele segurava os papéis com as mãos, mas a expressão era de confusão. Ele olhou para ela por alguns segundos em silêncio, como se estivesse tentando formular uma frase que fizesse sentido diante daquilo que lia. E então, com voz trêmula, ele disse: "Não consigo explicar o que estou vendo aqui." Os exames estavam limpos. A anomalia desaparecera. Não havia mais sinais da condição que a atormentava há tanto tempo. O diagnóstico anterior, não. Se sustentava mais. O que antes era motivo de preocupação, agora era motivo de espanto. A ciência não tinha respostas. A medicina não podia justificar. Mas ela sabia. Aquilo era o toque do céu, o sopro de Deus, a manifestação de uma cura que ultrapassa o natural. O médico perguntou: "Você mudou de tratamento? Tomou algo diferente? Fez algum procedimento em outra clínica?" Ela respondeu com um sorriso: "Eu só orei." E aquele consultório, marcado por tantas notícias difíceis no passado, agora se enchia de um silêncio reverente, como se até as paredes reconhecessem que algo grandioso havia acontecido ali. O milagre não era apenas físico, era também um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Ao sair da consulta, lágrimas escorriam em seu rosto, mas eram lágrimas diferentes das de antes. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de adoração. Ela caminhava pelas ruas como quem acabara de nascer. E, de certa forma, havia mesmo nascido de novo. Não apenas por ter sido curada, mas por ter sido transformada por completo. O processo todo tinha lapidado sua fé, refinado seu espírito e provado que Deus ainda opera milagres, mesmo quando ninguém acredita mais. A notícia se espalhou entre amigos e familiares. Muitos se espantaram, outros se emocionaram, alguns simplesmente não sabiam o que pensar. Mas todos reconheciam que algo fora do comum havia acontecido. O testemunho dela se tornava uma semente de fé para outros. E enquanto o mundo buscava explicações, ela apenas glorificava. Porque para ela, não era preciso entender. Bastava crer. E mesmo diante de um milagre tão evidente, ela sabia que ainda havia mais por vir. Porque quando Deus começa uma obra, Ele vai até o fim. E aquele milagre, por mais poderoso que fosse, era apenas o sinal de que o céu estava perto. Muito perto. A cura não foi o fim da história. Foi o início de um chamado. Depois que a cura foi confirmada, a vida dela ganhou um novo propósito. Não era apenas sobre estar bem ou voltar à rotina. Era sobre compartilhar, contar ao mundo o que Deus havia feito. Porque o milagre que transforma a nossa vida também carrega o poder de transformar a vida dos outros. Ela entendeu que seu testemunho não era só dela. Era uma mensagem viva para todos que, em silêncio, clamam por respostas, por esperança e por socorro. No início, ela teve receio. Será que as pessoas iriam acreditar? Será que não iriam rir ou achar exagero? Mas a certeza daquilo que viveu era maior do que qualquer medo. E então ela começou a falar. Primeiro com os mais próximos. Contou com detalhes como tudo aconteceu, desde o diagnóstico até a oração insistente nas madrugadas. E à medida que compartilhava, via lágrimas nos olhos de quem a ouvia. Pessoas tocadas, renovadas, impactadas. Logo, os convites começaram a surgir. Uma amiga pediu para ela contar seu testemunho na igreja. Depois, outra pessoa a convidou para uma reunião de oração. E assim, sem perceber, a história dela passou a cruzar fronteiras. Onde ela ia, havia gente disposta a ouvir. Porque mais do que palavras bonitas, ela carregava a verdade. Uma fé simples, mas poderosa. Um testemunho puro, mas carregado de unção. E por onde passava, sementes eram lançadas. Pessoas voltavam a orar. Outros retomavam sua fé. Alguns pediam oração, com lágrimas nos olhos. Gente que já não acreditava mais que Deus ainda curava passou a ter esperança. O milagre que começou no corpo dela agora curava corações, restaurava famílias
reacendia chamas quase apagadas. Porque o testemunho, quando é vivo, arranca o desespero da alma e planta confiança no invisível. Ela entendeu que o que Deus fez não foi só por ela, foi por muitos. Foi para mostrar que ainda há um Deus que ouve, que responde, que age. E esse Deus, que esteve com ela no vale, agora a usava como voz no monte. Uma voz que não gritava, mas que ecoava com poder. Porque quem vive um milagre verdadeiro não precisa forçar impacto. Basta contar o que viveu. E entre uma conversa e outra, entre orações e encontros, ela percebia: o milagre continua. Porque todo dia alguém era tocado. Todo dia alguém era edificado. Todo dia alguém se ajoelhava dizendo: se Deus fez na vida dela, pode fazer na minha também. E assim, o testemunho dela se tornava ponte, não para sua glória, mas para que todos enxergassem a glória de Deus. Diante de tudo o que viveu, ela compreendeu uma verdade profunda. Fé não é uma teoria bonita, nem uma emoção passageira. Fé é uma escolha diária, uma decisão de permanecer, mesmo quando tudo parece nos empurrar para desistir. E essa escolha nasce na alma, mas se fortalece na prática. Quando a vida aperta, quando as respostas não chegam, quando as promessas parecem distantes, é aí que a fé se revela. Não como algo frágil, mas como um alicerce firme, plantado sobre a rocha. Foi por isso que ela passou a falar não só sobre o milagre, mas sobre o processo. Porque muitos viam apenas o resultado, mas poucos sabiam das lágrimas que antecederam o sorriso. Das madrugadas em silêncio, dos momentos de fraqueza, da vontade de parar. Ela sabia que precisava ser sincera, mostrar que a fé não a impediu de sentir dor, mas a impediu de ser dominada por ela. E quanto mais ela falava disso, mais corações se identificavam. Essa nova missão que ela abraçou não vinha com holofotes, mas com responsabilidade. Era um chamado para viver uma fé que inspirasse, não por palavras bonitas, mas por atitudes coerentes. Uma fé que fosse luz em meio à escuridão alheia, que se manifestasse em gestos simples, uma palavra de consolo, um abraço sincero, uma oração feita de coração por alguém que ela nem conhecia. E assim, ela entendeu que todos somos chamados para viver essa fé. Uma fé que permanece, mesmo quando tudo desmorona ao redor. A fé inabalável não nasce pronta. Ela é construída. Tijolo por tijolo. Oração por oração. E cada desafio enfrentado com os olhos em Deus se transforma em um degrau. É um processo. E como todo processo, exige constância. Por isso, ela passou a ensinar o que aprendeu. Que Deus não busca pessoas perfeitas, mas corações rendidos. Que não se trata de não ter medo, mas de confiar mesmo com medo. E que a verdadeira fé não evita os vales. Ela nos sustenta, dentro deles. Viver uma fé inabalável é entender que mesmo que o milagre demore, Deus ainda está presente. Mesmo que as portas se fechem, Ele ainda abre caminhos. E mesmo quando não entendemos o porquê, podemos descansar no para quê. Essa foi a mensagem que ela deixou por onde passou. E é essa mesma mensagem que agora ecoa para quem está ouvindo sua história. Um chamado claro, urgente, cheio de esperança. Não pare de crer. Não deixe de orar. Não abandone a fé. Porque o mesmo Deus que fez um milagre na vida dela continua sendo o mesmo hoje. Ele ainda age. Ele ainda responde. E Ele ainda chama pessoas comuns para viverem experiências extraordinárias. Tudo o que Ele precisa é de um coração disposto. Um coração que diga: Senhor, eis-me aqui. E é com esse espírito que nos aproximamos agora. Da oração que muda tudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós paramos tudo. Silenciamos o barulho do mundo, acalmamos as nossas emoções e abrimos o nosso coração diante da Tua presença. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor tem poder para curar, restaurar e renovar vidas. E é por isso que nos colocamos agora diante do Teu altar.
como filhos que confiam, como filhos que esperam, como filhos que creem. Pai, há corações que ouvem essa oração agora completamente despedaçados. Pessoas que têm chorado em silêncio, enfrentando dores que ninguém vê, doenças que a medicina não consegue explicar, crises que a razão não consegue resolver. Mas nós sabemos que o Senhor vê tudo. O Senhor conhece cada lágrima, cada pensamento, cada angústia. E mais do que isso, o Senhor se importa. O Senhor não apenas observa, o Senhor age, o Senhor intervém. Por isso, em nome de Jesus, nós clamamos agora por cura. Cura física, Senhor. Toca nos corpos doentes, toca nas células, nos ossos, nos órgãos, em cada sistema do organismo. Onde houver inflamação, que haja paz. Onde houver câncer, que haja restauração. Onde houver dores crônicas, que a cura do alto venha como um bálsamo suave. Que o teu poder seja manifesto agora, Senhor. Que o teu toque sobrenatural visite cada pessoa que ora comigo nesse momento. Pai, também clamamos por cura emocional. Quantas pessoas, Senhor, estão em pedaços por dentro? Feridas por palavras, marcadas por rejeições, traumas de infância, perdas recentes, decepções profundas. Espírito Santo, entra agora nessas áreas da alma que ninguém pode tocar. Vai onde nenhum médico pode ir, onde nenhum remédio alcança, e ministra cura. Ministra restauração. Faz brotar novamente alegria onde só havia desespero. Faz transbordar paz onde só havia ansiedade. Senhor, cura também as feridas espirituais. Há pessoas afastadas da tua presença, cansadas da caminhada, que não conseguem mais orar, que se sentem indignas de voltar. Pai, toca nessas vidas. Lembra a elas que não há pecado maior do que o teu amor, que não há queda tão profunda que a tua mão não alcance, que elas sintam agora o teu abraço, que elas sejam tomadas por uma convicção de perdão, de graça e de recomeço, que elas voltem correndo para os teus braços, porque o Senhor nunca deixou de esperar por elas. Senhor, renova a fé, aviva a esperança, sopra a vida sobre os sonhos esquecidos, ressuscita os propósitos, levanta o que caiu, fortalece o que está fraco, ilumina o que está perdido. Que essa oração seja um divisor de águas, que este seja o momento em que algo se rompe no mundo espiritual, que muralhas caiam, que correntes se quebrem, que portas se abram, que respostas venham, que o sobrenatural aconteça, e nós oramos com ousadia, porque oramos em nome de Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que tem o nome acima de todo nome, aquele que tem poder sobre a enfermidade, sobre o medo, sobre a escassez, sobre o impossível. É nesse nome que nós declaramos cura. É nesse nome que nós declaramos restauração. É nesse nome que nós entregamos cada causa impossível, cada clamor, cada necessidade, cada lágrima. Pai, para cada pessoa que acompanha esse vídeo agora, eu peço que o Senhor a visite de forma única, que ela sinta a tua presença de maneira tão real, tão profunda, que não haja dúvidas de que o Senhor está com ela, que ela seja tomada por uma paz que excede o entendimento, por uma alegria que brota mesmo sem explicação, por uma certeza que o melhor ainda está por vir. Porque quando o Senhor está no barco, ainda que o mar se agite, a vitória é certa. E antes de terminar essa oração, eu oro por um milagre específico. Aquele que essa pessoa não ousa nem mais pedir, porque acha que é grande demais. Senhor, eu te peço, surpreende essa vida. Faz aquilo que ela nem imaginava mais viver. E quando acontecer, que ela nunca esqueça quem foi que fez. Que ela sempre saiba, foi o Senhor. Foi o teu amor. Foi a tua fidelidade. E assim nós oramos, crendo, confiando, esperando e já agradecendo. Porque o Senhor não falha. O Senhor não tarda. O Senhor ouve. O Senhor responde. E o teu tempo é perfeito.
Por isso, em nome de Jesus, nós dizemos: Amém, Amém e Amém.